Olá, queridos alunos do curso Foco, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, em casa, seguros, protegidos, se cuidando e cuidando de suas famílias, sobretudo respeitando aí todas as medidas de isolamento social, para que de forma mais breve possível nós possamos estar juntos de maneira presencial outra vez. Eu sigo daqui morrendo de saudades e enviando uma aulinha especial para vocês que estão aí na corrida para os concursos, para o vestibular, para o militar. Hoje a gente fala de um assunto que é muito bacana e que todo concurso adora, porque mescla o seu conhecimento gramatical com o seu entendimento do texto, da intencionalidade textual e da estilística do texto, ok? Antes disso, quero deixar aí para você sempre disponível o meu Instagram profissional, o meu e-mail profissional, precisando de qualquer coisa, qualquer dúvida que fique, é só tirar por meio desses canais, ok? Queridos, então vamos lá. A gente começa diferenciando alguns conceitos. Deixa eu mudar aqui a minha janelinha de lugar, para a gente perceber que esses conceitos vão ser fundamentais ao longo da nossa aula de hoje, ok? A gente começa falando da diferença entre conotação e denotação, duas formas diferentes de uso da linguagem. Quando eu uso uma linguagem denotativa, eu estou falando da palavra no seu sentido literal, não literário, né? O seu sentido mais comum, mais rigoroso, normalmente aquele sentido que a gente atribui à palavra fora de um contexto, a palavra isolada, aquele sentido que você vai encontrar lá no dicionário, que a gente chama aí de sentido dicionarizado, ok? Quando eu uso a palavra ou a linguagem como um todo, num sentido conotativo, eu faço construções com sentido conotativo, eu estou usando aí uma linguagem que a gente pode chamar de figurada, criativa, literária, imaginativa. Perceba comigo que quando eu falo de linguagem conotativa, eu estou usando aí a linguagem de forma criativa, tirando a palavra do seu lugar comum, tirando a palavra da sua zona de conforto, trazendo para uma nova significação, ressignificando dentro daquele contexto em que ela se apresenta, ok? Beleza? Para te dar um exemplo, quando a gente diz cabeça, uma palavra que isoladamente a gente entende como parte do corpo, caixa craniana, normalmente vai ser essa definição que você vai encontrar num dicionário ou algo parecido. Agora, em estruturas como vou fazer uma reunião para 20 cabeças, vou fazer uma festa para 30 cabeças, cabeça ganha ali o significado de pessoa, né? Cada cabeça representa um indivíduo, então uma palavra que está sendo usada num sentido figurado, você não está falando propriamente de apenas cabeças, né? Apesar de que reuniões, festas são coisas que você nem deve pensar nesse período de pandemia, respeite aí o isolamento social. Ok? Um outro exemplo que a gente pode aplicar também ele é o cabeça da operação, ele é o cabeça do esquema, né? Cabeça aí vai ter um significado de líder, de chefe, vai fugir ao sentido dicionarizado, a gente não está falando da cabeça em si, mas do mandante, do organizador, de quem pensou, de quem arquitetou aquela operação, ok? Você consegue perceber isso? Toma cuidado para não confundir o seguinte, quando eu falo de denotação, eu estou falando de um sentido literal e não literário. Quando você brinca e diz assim, poxa, literalmente, é algo que acontece de fato, né? É muito comum nos textos para informar. Agora, quando eu uso a linguagem conotativa, eu estou falando de uma linguagem não literal e literária, né? Muitas vezes usada para entreter, para incrementar, para elaborar o discurso, ok? E aí eu fujo aquela normalidade das palavras, beleza? Tranquilo aí, conseguimos distinguir bem denotação e conotação. Uma última dica, um último macete para você lembrar e não esquecer é, pensei em denotação, eu vou lembrar do D de dicionário. Pensei em conotação, vou lembrar do C de criatividade, de conto, de crônica, lembrando que eu tenho aí uma linguagem literária, beleza? Criativa. Maravilha? Dois outros conceitos que eu quero diferenciar na aula de hoje são os conceitos de poema e poesia. Mais lá para frente você vai entender por que é tão importante a gente saber essa diferença. De maneira geral, a gente usa, principalmente nas aulas de literatura, poema e poesia como sinônimos, né? Se a gente fala
de textos escritos em forma de poema durante o período do romantismo brasileiro, a gente vai dizer que é o estudo da poesia romântica ou da poesia brasileira. Né? É muito comum que a gente use essas duas palavras como sinônimo, mas eu quero te dizer o seguinte, quando eu falo de poema, eu estou me referindo a uma estrutura textual, aquela que se opõe ao texto em prosa. Né? Assim como o texto em prosa, o texto corrido é composto de períodos que formam os parágrafos, e parágrafos que formam esse texto em prosa, né? O conto, a crônica, o romance, dependendo aí da sua extensão. Quando eu falo em poema, eu tenho versos que formam estrofes e estrofes que formam os poemas. Né? Lembra daquela propaganda? Os banhistas são como os pedestres, as motos são como os jet skis. Então, se a gente for comparar poema e prosa, os versos são como os períodos, as estrofes são como os parágrafos, e aí a gente faz o paralelo entre a estrutura do poema, verso, estrofe, poema, e a estrutura da prosa, período, parágrafo, texto em prosa, ok? Ângelo, e a poesia? Onde é que está a poesia nisso tudo? A gente consegue pensar em poema, em poesia, como a oposição forma, poema, e conteúdo, poesia. Mas melhor do que conteúdo, eu quero chamar a poesia de composição, de construção. A poesia está no conteúdo do texto, na construção que se faz do texto e nos jogos de palavra. Uma linguagem poética, ela surge a partir da construção composicional que o autor faz. Né? Se aquela informação é dada pura e seca, partindo de uma linguagem aí denotativa, ou se você tem uma linguagem conotativa e toda uma elaboração daquele texto. Rosas são vermelhas, violetas são azuis. Quando você tem toda essa criação, quando você fala uma frase que se preocupa com a estética, com a rima, que brinca com jogos de palavras, alguém vira e diz, nossa, isso é poético, porque tem ali um jogo de linguagem, tem ali uma brincadeira ou com significado, ou com sons, ou com a construção que se faz, alguma coisa existe ali que torna aquela linguagem uma linguagem poética. Por isso que a gente já ouve falar em prosa poética, porque é um texto escrito em prosa, mas que tem um conteúdo, uma linguagem, uma composição poética. Ok? Maravilha? Bom, para a gente entender funções da linguagem, que é o assunto da nossa aula de hoje, a gente ainda precisa entender um pouquinho mais sobre elementos da comunicação. Quando a gente fala... Opa, passei demais. Quando a gente fala dos elementos da comunicação, a gente fala aí dos 6 elementos necessários para que haja, para que exista, para que funcione qualquer processo comunicativo. A gente tem que ter emissor, tem que ter receptor, tem que ter canal, tem que ter código, tem que ter mensagem, tem que ter referente. Depois da aula de hoje, você vai reparar em todo o processo de comunicação, seja uma placa, seja um programa de televisão, seja uma ligação telefônica, você vai reparar que a gente tem que ter esses 6 elementos. Ok? Então a gente vai pensar primeiro o lugar de cada um deles nessa organização e depois as funções da linguagem. Eu vou explicar por quê. Ok? Bom, primeiro a gente lembra lá das 3 pessoas que compõem o discurso. Você já se perguntou por que quando você estuda pronomes, você tem primeira, segunda e terceira pessoa, referente, por exemplo, a eu, tu, ele, nós, vós, eles, mas não tem primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta pessoas. Por que a gente não tem se são 6 pessoas que aparecem ali? Por que a gente divide em 3 do singular e 3 do plural? Porque nessa brincadeira só existem 3 lugares a serem ocupados. Sabe aquele joguinho do bambolê que você tem que preencher os bambolês vazios? Só tem 3 bambolês a serem ocupados. Não importa se você vai preencher com uma pessoa, que seria o singular, ou com 300 pessoas, que seria o plural. A gente só tem 3 lugares nesse processo de comunicação, nessas 3 pessoas do discurso. Ok? Eu vou subir aqui a minha janelinha para que você possa visualizar melhor. E aí eu quero te dizer o seguinte, você tem sempre a primeira pessoa, que é aquele que emite a mensagem, é quem enuncia, né? É o eu, se for um só, ou é o nós, se tiver no plural. 2 ou 300 milhões de pessoas, não importa. Se eu tenho mais de um, é uma primeira pessoa do plural. Eu tenho também aquele que recebe a mensagem, esse eu vou chamar de receptor. É a minha segunda pessoa. Se for no singular, é o tu,
né? Modernamente a gente usa já o você como um pronome que é originalmente um pronome de tratamento, mas que a gente trouxe como se fosse um pronome pessoal do caso reto para conjugar os verbos, ok? E a gente tem ainda o referente, que é aquele que está fora da conversa. Então, eu falo contigo, né, falo com tu, entre aspas, sobre ele. Ele é quem está de fora, ele é o meu referente, ele é o meu assunto, ele é o meu contexto. É a quem eu estou me referindo, é a terceira pessoa, ok? Aquele que não está dentro desse esquema. Por isso que a gente ouve muitas vezes a expressão não aceite cheque de terceiros, não alugue esse apartamento para terceiros, porque o terceiro é sempre aquele que está de fora. O primeiro é quem emite, o segundo é quem recebe, o terceiro é aquele que está de fora. A gente vai ver que todas essas posições, ou todas essas categorias, ou todos esses elementos de comunicação podem receber uma nomenclatura alternativa. Por exemplo, o emissor pode ser chamado de enunciador, né? Num contexto como carta, e-mail, bilhete, a gente pode chamar também de remetente, beleza? Há ainda a nomenclatura locutor, também pode ser. O receptor, além do nome receptor, pode ter como oposição a remetente o nome destinatário, também em contexto como carta, e-mail, bilhete, né? Em oposição a locutor, ele pode ser chamado também de locutário, que tem esse sufixo aí que dá a ideia de que quem está recebendo, quem está sendo beneficiado, ok? De maneira geral, é um nome que pega menos, esse locutor, locutário, né? As pessoas costumam tratar os dois como interlocutores, não deixa de ser. Num processo de comunicação, num diálogo, por exemplo, quando eu falo, eu sou o locutor, você ouve, você é o locutário. Quando a gente inverte isso, você fala, você é o locutor, eu falo, eu ouço, perdão, eu sou o locutário. E a gente está o tempo inteiro trocando esses papéis, mas a todo momento somos os dois constantemente interlocutores. Então, interlocutor é um nome que abrange as duas posições, tanto o locutor quanto o locutário, tanto o remetente quanto o destinatário. Beleza? Ficou claro aí? Não deixa de fazer a sua anotação e anotar aí quais nomes a gente tem para cada elemento da comunicação. Por fim, a minha terceira pessoa eu posso chamar de referente, é mais comum para seres, objetos, né? Quando eu tenho ali uma coisa única, concreta. Quando eu já falo de um contexto, estou narrando uma situação, né? Algo que eu me referiria, ou aqui eu me referiria como isso, né? Isso que aconteceu, isso que houve, né? Se eu estou falando de uma tragédia, de um acidente, de um casamento, de uma festa, algo que não é uma coisa em si, mas é um contexto, uma situação. Perdão, eu posso chamar esse referente também de contexto, ok? É um nome também que a gente pode usar. Maravilha? Dando sequência, a gente tem também a mensagem. Eu quero que você entenda bem a diferença entre referente e mensagem. Atenção aí. O referente é sobre o que eu estou enunciando, né? E a mensagem é o que eu estou enunciando, como eu estou enunciando. Presta bem atenção. Se eu chego e digo, né? Se eu digo e chego, não. Se eu chego e digo, pessoal, tá chovendo lá fora. E você diz, gente, começou a chover. O nosso referente é o mesmo. Tanto eu quanto você, nós estamos falando da chuva. Mas nós fizemos isso de maneira diferente. São construções frasais diferentes. Então, a mensagem é aquela citação direta. É exatamente o que a pessoa disse. Enquanto que o referente é sobre o que a pessoa disse. A que a pessoa está se referindo. Faz sentido? Maravilha? Para a gente dar continuidade e entrar ainda nessa nossa sessão intermediária, que eu chamo de meios e recursos, você tem que entender que não necessariamente essa mensagem ela é falada. Perceba que, em algum momento eu posso ter usado esse termo, mas eu evitei dizer o emissor é quem fala, o receptor é quem ouve. Não. Pode ser, mas o emissor é quem enuncia e o receptor é quem recebe, é a quem se enuncia. Mas não necessariamente esse texto, essa mensagem, ela é falada. Ela pode ser escrita, ela pode ser sinalizada, pode ser uma comunicação a partir de imagens, a partir de cores, a partir de sons que não são palavras, né? São efeitos sonoros. Tudo isso garante um processo de comunicação,
Quando você está lá diante de um sinal de trânsito, né, um semáforo, você tem ali as cores, vermelho, amarelo, verde, cada cor tem um significado. O processo de comunicação funciona, né? O sinal emite, você recebe, é um processo comunicativo, ok? Que não usa palavras, que não usa sons, parte ali da imagem, parte ali do cromatismo, ok? Tranquilo? Por que eu estou dizendo isso? Para a gente chegar em canal e código. Eu costumo definir o canal como um meio por onde a enunciação acontece. E o código é o recurso que você tem para isso. Por isso que, de maneira geral, quando o canal muda, muito comumente o código vai mudar também. Por exemplo, se o nosso canal de comunicação é via rádio, né? Eu estou falando de uma emissora de rádio, eu estou fazendo uma radionovela, o meu código vai ser a língua portuguesa falada e apenas a língua oral, sem imagem, sem texto não verbal, não tem como eu usar ali no rádio da imagem. Agora, se eu venho para a televisão, eu já tenho a imagem e o som. Então, eu posso usar como código tanto uma imagem, um sinal de proibido piscando, quanto o texto verbal, o texto falado também. Se eu estou usando um e-mail, é claro que eu posso enviar vídeo, posso enviar imagem, mas majoritariamente o código que eu vou usar quando o meu canal de comunicação for o e-mail, for o WhatsApp, é ou deveria ser o texto escrito, pelo menos majoritariamente, em maioria, né? Beleza? Faz sentido? Se você está se comunicando com seu amigo pessoalmente, vocês estão sentados no trem fazendo uma viagem, né? Se divertindo rumo à central do Brasil, você tem ali o seu gesto, você tem ali a sua expressão facial, você tem ali a língua portuguesa falada, mas em algum momento, se ele sai do trem, a porta fecha, você esquece de dar algum recado, não adianta mais você falar, porque ele não vai ouvir, tem um vidro ali que impede isso, né? É um ambiente fechado. O que você faz? Você sinaliza, você gesticula, ok? Você faz um depois te ligo e ele entende. Então, são formas aí de garantir também o processo de comunicação, ok? Tranquilo? Por que você está dizendo tudo isso, Ângelo? Para chegar em função da linguagem. Porque cada função da linguagem vai focar em um tipo de elemento da comunicação. É o que a gente vai ver na sequência. O que é a função da linguagem? Para que a linguagem está sendo usada? Qual a intencionalidade daquele texto, da predominância da linguagem naquele texto? Perceba o seguinte, eu começo a falar da função emotiva da linguagem, que é aquela que foca no emissor. Faz essa anotação aí, eu já não coloquei no slide, que é para você ir anotando, importante. E aí você vai lembrar de emotiva, eu lírico, emoção, emissor. Quem é a primeira pessoa do singular? Eu. Tudo com E, fica facinho de você lembrar. O que é emoção? Moção vem de mover, né? A gente tem até documentos jurídicos aí que chamam moção, né? Proposta de moção, pedido de moção. Né? A gente tem a ideia de remoção, de remover, e a gente tem esse E de emoção que indica algo para fora. Repare que na língua portuguesa é muito comum que o E indique essa ideia de para fora. Você tem o extrovertido, você tem o estrangeiro, você tem o exterior, você tem o externo, ok? Então, emoção é aquilo que move para fora. Ok? Na função emotiva da linguagem, você move para fora, você coloca as emoções do emissor. Você foca na primeira pessoa. Olha esse exemplo aí de um poema bacanérrimo da Cecília Meirelles, grande poeta ou grande poetisa do modernismo brasileiro. Chama Retrato. Eu não tinha este rosto de hoje. Ela já começa com eu, né? Que é marcadamente aí um sujeito simples, um sujeito explícito de primeira pessoa. Assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha verbos e pronomes, pronomes e verbos na primeira pessoa. Estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança. Tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Então você tem pronome possessivo, você tem pronome pessoal, você tem os verbos, tudo focando na primeira pessoa. Percebe como muitas vezes são os elementos gramaticais que nos ajudam a identificar essa função da linguagem? É claro que a interpretação, o entendimento do contexto é também fundamental. Né? Você tem ali os sentimentos do eu lírico, ele está falando sobre si, ele não está falando sobre o outro. Ok?
Maravilha? Na sequência, eu tenho como função da linguagem a conativa ou apelativa. Ângela, entendi. É função conativa apelativa? Não. Um ou outro. Ou você chama de função conativa ou você chama de função apelativa. Por que apelativa, Ângela? Porque ela faz um apelo. Né? Então, ela vai aparecer com muita frequência em textos instrucionais, né? Manual de instrução, bula de remédio, receita culinária, né? Tutorial do YouTube, que está super em alta, né? Os tutoriais do YouTube, no Instagram, tudo que te ensina a fazer algo com a predominância de verbos no imperativo, né? Dando uma ordem a você. Você sabe que não existe imperativo para a primeira pessoa. Então, esse imperativo já está te direcionando ali para uma segunda pessoa. O foco da função conativa apelativa é no receptor. Além de conseguir perceber pelos elementos gramaticais, como os verbos no imperativo, muitas vezes pronomes, verbos em segunda pessoa, a característica do tipo instrucional, você também percebe sempre pela sua vivência de mundo, né? O texto conativo apelativo, ele faz um apelo. Ele busca te vender, te convencer a comprar um produto, um serviço, uma ideia, né? Compre batom, assine Netflix, doe sangue, fique em casa, né? Perceba aí como a gente tem um imperativo muito forte nos 4 exemplos que eu dei. Ele busca te convencer alguma coisa, não só pelas palavras, mas por todo o contexto que se apresenta, né? A partir de agora, você vai reparar em todas as propagandas que aparecerem para você, né? Além de toda a manipulação de dados que a gente tem, se você pesquisar algo no Google, aparece no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar, a gente também tem o contexto das propagandas, o público-alvo, né? Normalmente, uma propaganda de carro, você tem um cara entre 30 e 50 anos, que é a população economicamente ativa, mais estabilizada no mercado de trabalho, elegante, com cara de bem-sucedido, dirigindo um carrão que passa pela água, passa pela lama, passa pela grama e pega uma baita estrada de serra subindo, 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 subindo. Nunca é um cara bolado da vida, preso no engarrafamento, né? No caos urbano do Rio de Janeiro. Não, é sempre um cara ali desbravando, fazendo muita coisa. Nas propagandas de remédio, você tem mulheres independentes caminhando ao mesmo tempo que alguém maqueia, alguém troca uma roupa e alguém traz aquele remédio, ela não para de falar nem para tomar o remédio, porque não tem tempo, é uma vida muito corrida, é a mulher pós-moderna, né? As propagandas de margarina, você já tem aquela família que pode estar até meio enrolada, meio atrasada para sair de manhã, mas que todo mundo se ajuda, um passa manteiga, o outro passa o suco, tudo dá certo, tudo funciona, o cachorro chega, pede um carinho, né? Toda a família sai ao mesmo tempo, se encontra, se reúne, todo toma café. Já é um foco ali na figura da dona de casa, né? Aquela figura que se remete à dona de casa tradicional, aquela mesa posta de café da manhã. Então, o contexto também nos indica muito essa intencionalidade do texto, essa intencionalidade da função da linguagem, ok? Repare, por exemplo, Guanabara, tudo por você. Multimarket, o seu amigo do bairro. É seu, é amigo e é do bairro. É quase alguém da família, né? Santander, o que a gente pode fazer por você hoje, né? Então, é fazer por você, sempre uma ideia de te acolher, né? Tinha um slogan um tempo atrás que era Bradesco é presença, porque o Bradesco se orgulhava de ser a empresa de banco com mais agências bancárias pelo Brasil. Então, a ideia era, onde você vai tem um Bradesco. Quantos slogans que a gente vê que há 20 anos com você, sempre com você, onde você está, a gente está junto com você, né? Então, é sempre essa ideia de proximidade, de intimidade com o seu ambiente, com a sua realidade. A gente sabe o que você está passando, a gente sabe a sua dificuldade, né? O tanto de propaganda que surgiu assim durante o período de pandemia, o período de isolamento social, então a gente nem conta, ok? Tinha uma propaganda clássica que adora aparecer em prova, que era um menininho que pendurava um batom de chocolate da garota, num barbante, e ficava hipnotizando o pai. Compre batom, compre batom, compre batom. E no final, o narrador, uma voz, saía dizendo: seu filho merece batom. Perceba a escolha de palavras. Seu
né? Esse pronome possessivo que é de terceira pessoa, mas que a gente usa para segunda. Filho tem um quê afetivo. Merece, tem um quê de mérito. Batom, né? Então é sempre você merece, você precisa, você quer, você pode, você consegue. Isso é muito comum aí nos textos conativos ou apelativos. Tranquilo? Senhores, na sequência, a função poética da linguagem é aquela que vai focar na mensagem. Por isso que eu falei que a mensagem é o que você diz, é como você constrói, é como você elabora. Um texto que usa de linguagem conotativa, um texto que usa de figuras de linguagem, ou seja, brinca com som, brinca com a sintaxe, brinca com o significado das palavras. É uma linguagem elaborada, eu estou focando na mensagem. Eu não estou preocupado exatamente com o que eu quero dizer, mas em como eu vou dizer, como eu vou construir, como eu vou elaborar. Eu vou fazer todo um caminho para chegar até lá, né? Perceba esse textinho aí em imagem que a gente tem, formando uma xícara. A alça da xícara é o ponto de interrogação, então ele já brinca com ponto, alça, né? Ou asa da xícara, como queira. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? E aí gostosa brincando com o conteúdo da xícara, prosa rima com gostosa, a rima não é característica da prosa, é característica do poema. Toda essa elaboração, toda essa brincadeira garante uma característica de texto poético, é a construção que se faz da linguagem. A gente tem como exemplo um poeminha do grande Gregório de Matos, que fica conhecido como Boca do Inferno no nosso barroco brasileiro. Olha só o inicinho. Triste Bahia, ó quão de semelhante estás e estou do nosso antigo estado. Estás e estou, estou falando de mim e de você. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado. Então eu tenho te vejo a ti, tu a mim. Olha essa rima, essa brincadeira, esse ritmo. Rica te vi eu já, tu a mim abundante. Então você tem a oposição de ideias, pobre, rica, empenhado, abundante, ok? Olha como é interessante a gente perceber as construções que são feitas aí. Na sequência, senhores, eu tenho a função metalinguística da linguagem, aquela que foca no próprio código. Eu uso código para falar do próprio código. Sempre que eu tenho esse prefixo meta, é uma ideia de código que fala do próprio código. Metacinema, eu tenho um filme que fala de filme, que admite que é um filme, né? Há muito tempo atrás tinha uma comédia romântica brasileira com a Denise Fraga que chamava Como Fazer um Filme de Amor. E era o filme inteiro, o narrador dizia, você precisa de uma mocinha, você precisa de um galã. Então era um filme que admitia ser um filme. Olha essa imagem que a gente tem aí. É o desenho de uma mão desenhando uma mão. É metalinguagem dentro de metalinguagem. Né? Quando eu uso a língua portuguesa para explicar mecanismos da língua portuguesa, mecanismos gramaticais, eu estou sendo metalinguístico. Quando o Chaves chega no final do episódio e diz assim, amanhã, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Ele admite que aquilo é um seriado, que ele é um personagem, que tem um canal, que tem um horário. Quando os personagens de um programa, normalmente programa de humor, saem do personagem, chama pelo nome do ator, tem um erro, brinca, diz, não era essa fala, ele admite que tem uma fala, que tem um personagem, ele admite que é a televisão falando de elementos da televisão. O maior exemplo disso era o Video Show, que acabou há pouco tempo, um programa de televisão que fala de programa de televisão. Quando eu tenho um vídeo falando sobre como gravar vídeo, um tutorial, olha, gente, você grava um vídeo assim, assim, assado, o cara, para isso, está gravando um vídeo. É metalinguagem. Você faz um poema sobre poema, você escreve sobre escrever, é metalinguagem, ok? Esse poeminha aí do Manuel Bandeira, grande Manuel Bandeira, chama O Último Poema. O primeiro verso é Assim eu quereria meu último poema. Então ele admite que é um poema falando de poema, é o código falando do próprio código, é a música falando da música, né? Precisamos achar o tom, um acorde com um lindo som e fazer com que fique bom outra vez, né? Então você tem, vou dar só essa palhinha da minha voz para vocês, não vou dar muito para vocês não ficarem emocionados, mas você tem a música falando da própria música. Olha aí como isso é bacana. Na sequência, a função fática da linguagem, aquela que testa o canal de comunicação. Quando você diz em, né? Mas, hein, você vê que alguém não está prestando atenção e você quer fazer o teste, você diz, né? Para chamar a atenção da pessoa de volta, para testar o canal de comunicação. O professor é mestre em ter esses vícios
Ó, né, eu já ia fazer o né. O meu é esse. É o né, é o en, é o vamos lá, né? Quando você, por exemplo, atende o telefone e diz alô. Esse alô é um teste do canal de comunicação. Tanto que você só fala, se foi você que ligou, você só fala depois que alguém diz alô. Porque esse alô te confirma que o canal está funcionando, que chegou até a outra pessoa. Né? Se você nunca parou para pensar no que significa essa expressão alô, para a gente, na praticidade, é o tá funcionando, pode falar. Tanto que, quando não funciona, o que você faz? Alô, 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 até funcionar. Não é isso? As pessoas mais antigas têm por hábito atender o telefone e dizer pronto. O que é esse pronto? Pronto, pode falar, está funcionando. Né? Então, teste do canal de comunicação é a função fática. Vão predominar as interjeições. O alô, o em, o né, o an, o tá. Tá? Na sequência, senhores, a função referencial da linguagem, aquela em que vai predominar uma linguagem denotativa, objetiva. Por quê? Eu estou focando em qual elemento da comunicação? Eu quero construir, eu quero elaborar uma linguagem criativa. Não, eu não estou preocupado em como eu vou dizer, eu estou preocupado com o que eu vou dizer. O meu foco é o meu referente. Eu quero te passar informações. Então, se eu rebuscar muito, se eu enfeitar muito, se eu inverter muito, se eu fizer muita elaboração e muita construção da linguagem, eu acabo não passando ali clareza no meu referencial. Em que momento que eu vou ver textos referenciais predominantemente? Um jornal, né, um jornalismo sério, informativo, um texto científico, um livro didático, tudo isso está buscando ali informar e não entreter. Eu vou ter predomínio da linguagem denotativa. Ok? Maravilha? E foco no meu referente. Senhores, quero falar para vocês, para a gente fechar, de pluralidade textual. É óbvio, né, que essas 6 funções da linguagem não dão conta de tudo que a gente pode construir. Então, um mesmo texto pode ter uma série de funções da linguagem. Né? Por exemplo, esse poeminha da Cora Coralina, que é uma graça, a nossa vovozinha da língua portuguesa, traz o seguinte, logo no título, poeminha amoroso. Este é um poema de amor, tão meigo, tão terno, tão teu. Estamos oferendo aos teus momentos de luta e de brisa e de céu. Só nessa primeira estrofe eu já matei que tem função emotiva, os sentimentos da primeira pessoa, que tem função poética, uma elaboração da linguagem, e que tem função metalinguística. É um poema que fala de poema, que explicita que é um poema. Você vai ver que lá no final ele volta dizendo linhas e entrelinhas deste pequeno poema, o verso tão famoso e inesperado verso. Então eu tenho esses 3. Como é que eu vou saber qual é a função da linguagem? Opa, o que a questão vai perguntar? Qual é a função da linguagem predominante? Você vai ver o que tem mais. Ou a questão pode te direcionar, né? Pensando na construção elaborada da linguagem, a função que predomina é, aí você, opa, construção, elaboração da linguagem, sentido conotativo, ele está falando de função poética. Pensando nos sentimentos da primeira pessoa, aí você já, opa, está falando de função emotiva. A questão vai te direcionar ou vai pedir o que predomina, ok? Na sequência, eu trago um outro poema maravilhoso, que é o poema das 7 faces, do incrível Drummond de Andrade. E eu já dou um spoiler, que é o seguinte, são 7 estrofes, cada estrofe ele tem uma face, ele tem uma personalidade. E a gente encontra muitas funções da linguagem presentes aí, muitos sinais de focos em diferentes elementos da comunicação. Essa é a sua tarefa. Não deixe de ler esse poema. Deixa eu ver se eu consigo diminuir a minha janelinha. Se você quiser printar, né? Pode printar. Você não deixa de ler e procurar aí as funções da linguagem que aparecem nesse texto, nesse poema maravilhoso do Drummond. Ok? Senhores, para a gente fechar, uma reflexão lá de Aristóteles. Somos o que fazemos repetidas vezes. A excelência, portanto, não é um feito, mas é um hábito. Esses dias eu li outra frase que era muito interessante, que é: melhor do que o perfeito é o feito. Não deixe de fazer, não deixe de estudar. Estudar é uma constante, dia após dia. Não deixe o cenário pandêmico que tomou conta do mundo te desanimar. O Enem vai chegar, o seu concurso vai chegar e você precisa estar preparado. Conte comigo, conte com toda a turma do curso Foco.
ok? Agora eu me despeço e não esqueça, se puder, fique em casa. Tchau, tchau, queridos. Fiquem com Deus e até a próxima.